Boa noite, tudo bem, Luísa? Como você está? Parabéns, tenho te acompanhado, muito legal o teu trabalho, muito legal as tuas lives. Parabéns, parabéns, parabéns. Nossa convidada já entrou, já vou chamar ela aí para nós começar a conversar. Tudo bem? Vamos mandar e convidar o pessoal para assistir. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, Isabel. Que bom, que bom. A Luísa foi a primeira a entrar, dei os parabéns para ela pelo trabalho que ela está fazendo, tem acompanhado. Muito legal, né? Eu acho que esses movimentos precisam acontecer. Muito, muito bom. A Luísa é a nossa parceira, né? Nossa, tudo aconteceu. Eu sempre digo que muitas mãos, muitas pessoas nos ajudam a ser e ajudam, obviamente, falando da nossa cidade, a ser o que é hoje. E a Luísa tem uma participação muito, muito importante e fundamental nesse processo. Legal, legal, Vanusa. Então, queria te agradecer já para você por você ter aceitado o desafio, né? Enfim, todo o comitê ODS aqui de Chapecó, que está participando nesse momento dessa construção das lives, para a gente desmistificar um pouquinho os ODS, o pessoal entender um pouquinho mais que não é um bicho de sete cabeças, e sim que tem um propósito de fazer e melhorar o planeta que a gente vive. É uma construção de todos. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer esse movimento. Então, obrigada, gratidão por estar com nós aqui hoje, falando desse ODS tão importante na vida e nas comunidades, nas cidades. Enfim, eu acho que a gente precisa observar e parar nesses momentos para a gente ver o quão isso é importante. Então, obrigada, gratidão, né? Gratidão mesmo a todos aí que estão nos vendo. E vamos mandar a setinha aí para convidar o pessoal para participar da live com a nossa amiga, a Vanusa. A setinha ali, então, é aquela que tem ali o aviãozinho, né? Acho que travou a internet dela, vamos aguardar um pouquinho. Eu até vou aproveitar e vou botar um pouquinho meu celular mais para trás, que eu acho que está me cortando aqui. Vamos ver como é que fica aqui. Oi? Oi. Tá, eu não sei se a tua internet deu uma travadinha, agora melhorou, já ficou, acho que dá para... O pessoal tá ouvindo bem a Vanusa, tá conseguindo ver bem ela? Tudo certo? Acho que sim, né? Então, vamos começar, Vanusa. Queria assim que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a Vanusa, pessoal, profissional, contar um pouquinho da tua trajetória, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer também, né, Isa, pela oportunidade, na verdade, de sempre, muito, sempre muito, sempre perto, né, ajudando demais em todos os sentidos. Chapecó, né, não só eu, Vanusa, mas Chapecó, sempre perto, e já construiu tantas coisas bonitas, né, aqui, por aqui, né, principalmente quando for falar sobre pessoas e junção de pessoas, cooperativismo, enfim, então você é referência nisso. Então, muito obrigada pela Obrigada. oportunidade. Você Tamo que me dá a junto. oportunidade de estar aqui para falar sobre esse importante assunto que é o ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, sobretudo sobre esse ODS 11, que é sobre cidades e comunidades sustentáveis. Então, quem é a Vanusa, Uhum. né? Vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Vanusa Magione Sela, eu sou psicóloga, embaixadora, consultora e auditora do Instituto Lixo Zero Brasil. Estou gerente de resíduos sólidos, né, na Prefeitura Municipal de Chapecó, atuo no Departamento de Resíduos Sólidos, junto à Secretaria de Infraestrutura Urbana, e também, neste momento, estou coordenadora do Programa Lixo Zero de Chapecó.
um programa que eu sou apaixonada, né? Todo mundo sabe disso. E que bom que eu sou, porque acredito que quando a gente bota paixão em tudo que a gente for fazer, amor, a gente faz muito melhor. E também estou na prefeitura, já faz um tempo, faço essa parte de gestão de resíduos, comecei com os catadores, né? Os catadores são realmente a peça a estruturar desse processo, quando eu penso em toda a evolução que eu tive como pessoa, como profissional, eu não tenho como não falar deles. Porque a gente começou esse trabalho com eles, era só um atendimento para os catadores, e aí depois nós criamos o plano de resíduos sólidos no ano de 2015, e aí criamos o departamento de resíduos sólidos, e hoje ele tem essa força, né? E essa proporção que tem por causa de toda essa construção começamos lá em 2013, né? Então, olha, é importante, assim, é bom falar de anos, porque não é todos os nossos avanços, que eu sinto que tem muitos, né? A sociedade sente, quem está perto, não é de uma hora para outra que acontece. E hoje, lendo, inclusive, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente vê que quanto a gente avançou e como realmente nós temos que melhorar muito ainda. É verdade, né, Vanusa? Muito legal. A gente acompanha aí todo o trabalho, toda essa. Oi? Tá ouvindo bem? Deu Agora uma sim. pausadinha, essa hora assim tá todo mundo entrando, daí fica meio complicado. Então a gente tem acompanhado todo esse trabalho e a gente fica muito feliz porque a gente sabe da evolução que tem e realmente, Vanusa, assim, ó, amor, carinho, comprometimento, eu acho que isso é que faz a grande diferença. Quando a gente faz um trabalho, a gente tem que colocar isso. A gente sabe que a gente está. Eu também estava quando eu estava lá na cooperativa. Eu tinha essa certeza, assim, que um dia ia chegar o momento da gente sair. Mas enquanto a gente estiver, a gente tem que sempre dar o melhor. E a gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado o teu trabalho e eu sei o quanto de carinho e comprometimento que vocês colocam, você e toda a equipe que faz esse trabalho. Porque é um trabalho, assim, o que tu começa hoje e amanhã tu tem que começar de novo. Porque é uma mudança cultural, e a mudança cultural, ela não acontece da noite para o dia, ela leva às vezes anos para acontecer. Então, o esforço e a dedicação que vocês fazem é muito louvável. Então, a gente só tem a agradecer a tudo isso e a gente acompanha o quanto a gente evoluiu, o quanto Chapecó hoje tem se destacado justamente por essa questão desse trabalho e desse comprometimento das pessoas que estão à frente nessas questões aí. Então a gente fica muito feliz. Então, apresentou a Vanusa. Agora, eu queria que tu falasse assim um pouquinho o quão é importante para vocês da Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que tem outra secretaria envolvida. Queria que tu falasse um pouquinho o quanto é importante e quanto agrega para vocês participar do movimento ODS. Então, na verdade, é muito importante. Eu participo representando a Prefeitura Municipal de Chapecó e também um colega da Secretaria de Cultura, né, atualmente. Mas a gente na verdade, a EDE, através de todo o grupo dos ODS, né, que é a presidente aqui de Chapecó, já proporcionaram momentos com outras secretarias. Inclusive, uma última reunião presencial, né, nós tínhamos a doutora Luciana Stobi, que era a secretária da Defesa do Cidadão, falando sobre segurança. Nós tínhamos a Margarida, que é da Secretaria de Educação, falando sobre educação. Então, é para que as pessoas possam entender que sustentabilidade, né, eu já falava com a Isa até antes, muitas pessoas, elas pensam que sustentabilidade é só falar em meio ambiente, não é, né? A gente fala sobre segurança, a gente fala sobre educação, sobre saúde, esporte, lazer, infraestrutura e meio ambiente. Então, nós temos, é muito importante participar. Por quê? Porque é um grupo de pessoas, né, que visam
o bem e visam a sustentabilidade. Então, é difícil você pensar sustentabilidade sem participar desses grupos, e aí a gente tem em Chapecó, graças a Deus, né, Fórum de Resíduos Sólidos, Núcleo de Sustentabilidade, ODS, então nós temos vários grupos que discutem ações para que a gente consiga atender, então, essa demanda, essa agenda global, que é a 2030, né, de uma maneira que, de fato, Chapecó se destaque, né, e seja uma cidade de referência. Então, é muito bom, enquanto município, né, e enquanto pessoa também, participar dessas conversas, porque a gente sempre fala que, inclusive, quando a gente se encontra para uma troca de energia, e ela é boa por quê? É Porque ela é verdade. pensando nas futuras gerações, ela é pensando no mundo melhor para nós, então é sem dúvida muito gratificante e faz bem para nós, chapecoenses, e para o município, para a prefeitura participar disso. Sim, muito legal. Olha só que bacana. É uma mudança cultural. Toda essa questão da sustentabilidade, na realidade, ela já existe há muito tempo. Só que agora ela está vindo assim com muito mais força. E eu acho que é importante as pessoas discutirem isso em todos os espaços, porque isso é o nosso futuro, é o futuro das novas gerações. Então a gente precisa trabalhar isso e discutir. E não é só meio ambiente, como você colocou, né, Vanusa? Ele engloba mais, né, o social, o ambiental, o econômico e tudo isso que você colocou e muitas outras coisas. E eu acho que é importante as pessoas entenderem esse universo, e não é uma coisa que veio assim, é modinha, veio, é uma coisa nova. Não, ela veio para ficar, porque o nosso planeta pede socorro. As pessoas que estão em Exatamente. situação de vulnerabilidade social também pedem que a gente olhe um pouquinho para elas, né? A questão do transporte, tudo isso, a infraestrutura, tudo a gente precisa olhar. E precisa olhar, não é Exatamente. só É o garantir governo. que a gente viva isso agora, mas que a gente possa viver melhor daqui uns anos, né? Porque hoje, do jeito que a Uhum, gente vive, não se preocupando com daqui uns anos, né, com o futuro, nós corremos um sério risco de não ter, inclusive, o que a gente hoje abre a torneira e tem, né? E acha que paga é. por isso e tá tudo bem, gastar quanto gasta. Clica, né, ali na tomada assim, de uma luz e tá tudo bem. De onde que vem isso? Afinal de contas, né, Sim. como que a gente cuida disso? Então, pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável é pensar no futuro, né? Pensar para frente. Legal, que bom. Portanto, reflexão, já começamos bem. Vanusa, e qual que é o objetivo 11? Então, esse ODS que a gente vai discutir um pouquinho mais, qual que é o principal, assim, as principais metas, enfim, desse objetivo? Então, o objetivo, né, de número 11, ele fala então das cidades e as comunidades sustentáveis, que é, na verdade, tornar, né, as comunidades e as cidades, né, assentamentos humanos, inclusive, seguros, resilientes e sustentáveis. Então, o que que isso quer dizer, né? Por que que a gente fala sobre? Estava, inclusive, estudando um pouco mais, né, a fundo sobre isso, Uhum, e diz o seguinte, que no ano de 2015, quando foi pensado os ODS, né, quando se reuniram lá os governos, os chefes de Estado, lá em Nova York, que é onde tem a sede da ONU, eles então pensaram ações, né, e por que desenvolver essas ações para que a gente tivesse então um futuro melhor, né, para que a gente atendesse 169 metas, né, até 2030. E aí, por que desse objetivo, né, desse ODS? Porque lá em 2015 tínhamos 4 bilhões de pessoas vivendo, então, nas áreas urbanas. E a previsão é que em 2030 a gente tenha 5 bilhões. Então, a gente aumenta 1 bilhão, isso é muito. Ou seja, 60% da população vai estar nos centros urbanos. E com isso vem, obviamente, se não tiver um planejamento de governo, de sociedade, né, vem os problemas de transporte público, mobilidade urbana, resíduos sólidos, poluição. Então, nós temos diversos problemas que, se nós não pensar nesse ODS 11, que é planejar ações para que a gente não tenha, de fato, tudo isso acontecendo de maneira desagradável, nós não uhum. vamos evoluir e a gente também nem vai estar aqui. Então, mais ou menos, isso, né? É uma maneira uma O síntese DS11. de dizer que nós precisamos planejar.
Uhum. E esse ODS ele tem uma importância muito grande na Agenda 2030, justamente porque você coloca, né, Vanusa, esse acréscimo maior de pessoas morando nas cidades. Então, essa preocupação toda que você traz, ela tem um porquê. Exatamente, porque na verdade, por que que é bom estar, né, na verdade, saber sobre os ODS? Porque na verdade, quando você tem 169, né, metas, ele te Uhum, norteia, na verdade, a você chegar, né, ao seu objetivo com êxito, né, com a contribuição da população. uhum, E é importante dizer que nós não é do nada, assim. Em 2015 também nós tínhamos 149 países, nações discutindo isso. Hoje nós temos mais de 200 que assinaram, né, lá na ONU, então o Brasil faz parte disso. Hoje, o que o ODS ele 11, ele é regido por o quê? Ele tem o Estatuto das Cidades e o Estatuto também das metrópoles. Então, dos ali ele países. vai te Uhum. dar um norte, né? A gente precisa seguir isso. E aí, obviamente, que faz a gente avançar com qualidade, né? Ah, legal. É garantir para quem está vindo para a cidade um pouquinho mais de qualidade de vida também, não inchar os nossos Sim. municípios, as nossas cidades, e assim a gente virar, digamos, o caos. A gente ter qualidade, né? Que a gente sabe que no campo a gente às vezes tem um pouquinho mais de qualidade para as pessoas que estão vindo continuarem a terem a qualidade de vida. Bem importante. Se a gente não seguir, digamos assim, ó, esse ODS, se a gente não trabalhar ele, se as cidades não se preocuparem, não olharem para esse ODS, as pessoas, quais os impactos que a gente pode vir a sofrer? A gente já tem muita coisa acontecendo, a gente já vê muitas aglomerações, né, na questão da mobilidade, a gente vê muita coisa já né, as questões até do meio ambiente, a gente vê muita coisa acontecendo, uma hora quente, outra hora é frio, tudo isso tem consequências, por quê? Porque a gente não está, talvez, indo dentro das metas do objetivo. Isso. Então, na verdade, o que que eu penso, assim, o que comprova essas situações, né? É que se nós não pensar, né, nessa agenda, nós vamos ter, obviamente, o problema de mobilidade, que é o que a gente já tem, na verdade, no Brasil, né? Uhum, Nós vamos ter problemas de, inclusive, natalidade e mortalidade, a gente não vai ter controle sobre isso, por quê? Porque problemas de meio ambiente, o excesso de uso dos transportes, né, sem aquele controle. Por que a gente não faz a opção de usar o transporte coletivo? Por que nós não usamos bicicletas, né, patinetes, patins? Então, essas ações é que vão impactar lá na frente se nós não resolver agora, se a gente não ter, na verdade, a decisão, né, a mudar hábitos para que a gente tenha um futuro melhor. E aí, extrair recursos naturais sem controle, né? Retirar árvores. Até esses dias, uma pessoa veio conversar comigo e ela falou assim, mandou o pessoal tem muito assim, eles costumam associar tudo a políticas, aos partidos políticos, e não é isso, né? O ODS é muito mais que isso, é independente de partido, uhum, é independente de pessoas, pensar sustentabilidade de forma geral para que a gente esteja aqui para, inclusive pensar política, né? E aí eles mandaram para mim e pediram opinião, porque essa situação da Amazonas é só contra tal pessoa. Não é que se a gente achar que a Amazonas, na verdade, né, toda a área da Amazônia ali, vai suportar a quantidade de árvores que tem lá, eu já vi várias postagens, lá tem árvore para suprir toda a nossa demanda de oxigênio, suponhamos, né, de retira extração para ter papel, mas não, é que assim, nós estamos extraindo daqui, então a gente tira de uhum, Chapecó, e vai chegar um momento que a gente vai começar a extrair lá, que já é o que está acontecendo. Então, a gente não pode achar que o que tem lá é suficiente para que a gente faça como quer, uhum, faça o que quer, uhum, porque senão a gente acaba ficando sem. Então, esse ODS óbvio, é isso, é planejar para que a gente não, para que a uhum, gente garanta que isso esteja disponível para as gerações futuras.
E na realidade, eu acho que quando você traz essa reflexão, até me lembrei agora desse momento que a gente está vivendo, né? Tu veja, é uma questão que aconteceu lá na China e a gente está tendo as consequências em todo o mundo. Então é importante a gente refletir para esse ODS, porque às vezes a gente acha assim, não, eu vou fazer aqui, não vai afetar, mas vai afetar sim. Por quê? Porque o planeta é um só. A gente não está Sim, desassociado, né? A gente vive num mesmo espaço. E esse espaço, ele tem o seu limite também. Então, a gente precisa ter esse senso de observar e ver se aquilo lá que eu estou fazendo, realmente ele pode não agredir agora, mas no futuro eu faço, a Vanusa faz, o Eduardo que entrou faz, a Edi faz, né? A Silvana que entrou faz, cada um faz, daqui a pouquinho, né? É que nem aquela frase da Madre Teresa que ela fala na ação social, né? A gente é só uma gota, né? Mas uma gota vira um oceano. E a mesma coisa relacionada a essa questão ambiental, social. Se a gente se a gente fizer, vai fazer a diferença. E se a gente fizer na questão do meio ambiente e não cuidar também, com certeza vai fazer toda a diferença. E nós vamos, no futuro, sentir consequências que, de repente, a gente nem imagina o que a gente vai passar. A gente já está vendo agora, né, Vanusa? A situação que a gente está vivendo. exatamente, né? Quando as pessoas, inclusive, falam assim, vamos parar de mandar resíduos para os catadores por causa da pandemia, né? O problema sanitário do Brasil, ele é sempre, né? A gente não tem que se preocupar com o catador só agora. Tem que se preocupar com o catador Sim. sempre. A gente tem que se preocupar com o que a gente manda Uhum. para aterro sanitário sempre. Então, claro, Uhum. hoje essa situação sanitária e, né, de saúde, ela está evidente. A gente está mais atento a isso por causa dessa situação do coronavírus. Mas os problemas sanitários, tanto é que falo, né, tem ali que mais de 100 milhões de brasileiros não conseguem lavar as mãos. E a gente pede para que as É pessoas lavem as verdade. mãos, né, como forma de precaução para não ter o coronavírus. Então, qual que é o acesso que a gente dá? Como que as pessoas pensavam isso antes de nós chegar aqui? Né? Como será que nossos antepassados Sim. pensaram? Como que a gente quer deixar? Como que eu sempre vejo assim, como que eu quero que o meu filho veja as minhas ações, né, quando ele puder falar sobre Uhum. elas? Então, é isso É que a gente tem que verdade. pensar. Uhum. Tem muita gente legal aí do Lixo Zero, do projeto, entrando. Queria dar, assim, boa noite a todos, agradecer. Tem muitos amigos também que entrando. Se tu enxergasse em alguém, tu quiser dar um oi, fica bem à vontade. Eu vi que o pessoal de Sim, sim. Manaus entrou né, do Lixo Zero. Legal, o pessoal acompanhando aí essa live maravilhosa aí sobre esse ODS tão importante. Então, até assim, eu acho que do ODS é bem isso mesmo, assim, é cada um fazer a sua parte e, né, e a gente olhar para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, um a um, e entender eles e ver de que forma que eu posso contribuir. Agora eu queria que tu falasse um pouquinho, o Chapecó tem se destacado muito, Vanusa, assim, ó, na questão do lixo zero, tá? Então eu queria que tu falasse o que que é o projeto, onde ele acontece, onde ele está sendo feito, em quais cidades, né? Como que ele tá acontecendo essa questão do lixo zero, que é um dos projetos da secretaria. Eu sei que tem muitos outros, mas esse do lixo zero ele é bem importante. Sim. Então, quando a gente fala sobre Chapecó, na questão de cidades sustentáveis, que é o ODS que a gente está tratando hoje, a gente, na verdade, me remeto a situações de um governo, né, de uma administração, que obviamente passaram-se muito já, que construíram situações boas perante outras cidades que a gente vê que não conseguem evoluir, ainda não evoluíram. Sempre digo que a gente tem muito a evoluir ainda, mas a gente já é referência para muitos outros estados e cidades. Então, isso é muito bom de ser dito, porque a gente precisa valorizar o que temos de bom, né? A gente precisa olhar Isso para o aí. que é positivo. Então, quando a gente fala sobre os ODS e essas cidades, então, e comunidades sustentáveis, a gente percebe que foram construídos, então, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e é por isso que hoje nós temos o lixo zero, é bom fazer essa introdução para que as pessoas compreendam.
Nós temos o plano de mobilidade urbana, né, transporte, e aí temos um edital que recém foi feito para que a gente melhore isso. Temos o plano diretor, que tem a ver com habitação, ou seja, tudo que o ODS traz. Temos também o plano de meio ambiente, de agricultura, e tudo isso, que é importante dizer, é que tudo isso, todos esses planos foram construídos com a participação popular, a participação da população. E, inclusive, eu me arrisco a dizer, e tenho certeza que o plano de saneamento que não foi construído com a participação popular, ele não foi tão bem feito quanto esses que a gente ouviu pessoas, a gente oportunizou pessoas a participar dessa conversa. Então, o nosso plano de resíduos sólidos, que foi construído lá no ano de 2015 por muitas mãos, e a gente tem muito orgulho de dizer isso, ele se tornou lei, que é a lei número 6.758, e dentro desta lei, uma das metas era o programa Lixo Zero, né? O Lixo Zero em si. Então, olha como importa planejar com pessoas, porque eu confesso que eu não conhecia o Lixo Zero, né? Na verdade, muitas pessoas não conheciam, e a gente fala muito sobre isso, mas começou lá, né? Então, nós começamos lá em 2015 a falar sobre isso. Por isso, da importância desse plano, de planejar com a população, desta lei, porque por causa disso é que nós temos. Então, o que é? Depois disso, nós abrimos processo de licitação, Chapecó, e contratamos, então, a empresa vencedora, que no caso foi o Instituto Lixo Zero Brasil, e desafiamos a população, né? E nos desafiamos, enquanto município, a ser lixo zero. Então, o que é lixo zero, né? Tem muitas pessoas, inclusive, criticaram a palavra lixo, mas é porque a gente, de fato, quer zerar o lixo. Por quê? Porque lixo é a mistura do resíduo orgânico com o resíduo reciclável. Quando nós decidimos misturar isso, a gente transforma em lixo. Caso contrário, a gente tem dois resíduos que um vai gerar renda para caçadores e essa população que vive disso, né, dos materiais recicláveis, e outro vai gerar adubo, composto, a gente pode usar ele, então, nas nossas hortas e ele volta para o ciclo do alimento, ou seja, a gente não tem lixo. Então, quando a gente se propõe a zerar o lixo, obviamente a gente tem ganhos incríveis, econômicos, sociais e ambientais, né? Porque a gente vai ter resíduos pensando, obviamente, sempre na redução. A gente fala que a gente sempre precisa pensar na redução disso, não produzir, né? Mesmo que seja resíduo, mesmo que a gente decida não misturar, mas quando a gente não produz lixo, a gente tira de aterro sanitário. E aí a proposta, o desafio, né, da administração é que a prefeitura dê exemplo, seja então lixo zero até o final de 2020, né, este ano, e a cidade, então, assim como a Agenda 2030, seja lixo zero até 2030. Então, nós temos que sensibilizar a nossa sociedade, né, comunicar, educar, para que todos se sintam responsáveis ao ponto de nós ser lixo zero até 2030 e consigamos, então, desviar, né, de aterro sanitário 90% dos nossos resíduos, que hoje chega lá, né, muitos, né, 70% mais do que chega lá hoje não deveria chegar, poderia ser aproveitado no nosso pátio, na associação de catadores, e aí a economia para o município seria enorme, e sem contar os problemas ambientais que nós iríamos reduzir. Muito legal. E hoje eu fico assim muito feliz. Semana passada eu fui levar material lá na secretaria e eles estão até pegando telefone, nome, e assim, muito legal, porque tudo isso tem um custo para o município quando a gente leva lá o material. E aí é bacana, assim, porque daí vocês conseguem mensurar esse valor. Porque as pessoas acham que assim, ó, eu comprei isso aqui, agora eu vou botar ali, a responsabilidade não é mais minha. Não. Inclusive tem uma logística reversa aí, que é um projeto de lei que também está vindo para cobrar, né, da gente enquanto pessoa física e das empresas para darem o destino do seu resíduo, que não é lixo, que é resíduo e pode ser reaproveitado de outra forma. E hoje já existem muitas coisas sendo feitas. Então eu achei bem legal, né? Porque quando eu cheguei lá, o pessoal já me conhece. Ele disse assim, oi Isabel. E daí ele já foi lá na fichinha, pegou o telefone e tudo. E daí eu perguntei, porque eu tinha ido algum tempinho atrás, e ele disse assim, agora vocês estão anotando? Dele disse sim, porque isso tem um custo para a prefeitura e a gente precisa anotar.
E eu achei, assim, muito legal isso, sabe? E é Exatamente. uma Assim, a questão de gente tem feito consciência. isso, a gente tem feito melhorias, né, Isa, nos nossos ecopontos. A Isa, então, é uma pessoa que procura o ecoponto para fazer o descarte do que o município não tem responsabilidade de coletar na casa. Então, primeiro, Uhum, agradecer todas as pessoas que fazem isso. Nós tivemos, por que que nós estamos né, marcando quem é a pessoa que vai? Porque a gente, inclusive, parabeniza, muitas pessoas a gente liga durante a semana e agradece, parabeniza, porque nós percebemos que não é ação da grande maioria, é ação de realmente pessoas que sim. querem contribuir. E essas pessoas precisam Uhum, ser valorizadas. A gente precisa dizer obrigado, uhum, né? O que eu faço agora. Obrigada, Isa, por ir lá levar o seu vidro, por levar, né? Porque vidro, uhum. tem coleta de vidro, mas é uma questão de empatia, né? Sim, se Quanto eu posso colocar no lugar do prejudicar a outro. saúde Uhum, do catador se o meu vidro cortar ele, né? Então, tudo isso a gente precisa pensar. Eu resolvi trocar meu sofá, tá? E a população tem, tem culpa disso? Você coloca ali num terreno baldio, a prefeitura tem que vir ali buscar? Não é. Você decidiu trocar, então leve até o ecoponto, né? O seu antigo que você não usa uhum, mais. Então, nós estamos anotando porque é por causa dessas anotações, inclusive a gente começou lá em 2019, ali no final de, na verdade, nós tínhamos um dado e a gente melhorou, né, essa informação. Eu sempre peço para os colegas, né, para a gente, de fato, manter, anotar, porque às vezes a gente faz muito e esquece de escrever. E aí, hoje em dia, é aquilo, né? Tem que escrever, tem que deixar registrado registrar. para ter confiabilidade, exatamente. Então, nós percebemos, né, que nós tivemos um aumento de 130% na procura do ecoponto após nós ter implantado o programa Lixo Zero. Ou seja, Legal. significa que ele foi efetivo, que ele está sendo bom, porque tem muitas pessoas tomando consciência e estão se sentindo sensibilizadas através das campanhas que a prefeitura faz, das publicações, desse chamamento que a gente tem feito, né, diariamente, para que as pessoas procurem o ecoponto, façam o descarte correto. Então, hoje, em Chapecó, nós só não temos local gratuito, mas nós temos aterros, né, industriais para isso, para receber resíduos de mecânica, né, e de Uhum. saúde. Isso a gente nem fala sobre, porque, né, obviamente que se você coloca uma agulha, e às vezes a gente até encontra, vai prejudicar a saúde de outra pessoa, assim como outros resíduos, né, mas, e de Uhum, construção civil. Então, nós só temos só 13 resíduos é que nós não temos gratuitamente esse serviço disponível para a população. Os demais, uhum, todos nós temos. Então, basta, na casa da pessoa, vai passar a coleta de resíduo domiciliar, orgânico e reciclável, e nos ecopontos, então, que nós temos dois hoje na cidade, um na Secretaria de Infraestrutura Urbana e outro lá dentro do Parque da IFAP, nós temos, então, disponível todos os outros, né, itens, que é pneu, óleo de cozinha, lâmpada, móveis, eletroeletrônico, uhum. eletrodoméstico. Então, olha só, vidros. Então, quantas coisas a gente recebe que é só a pessoa ter consciência de que ela é responsável, faz parte do Uhum. processo, a gente ter êxito, a gente precisa de todos. E aí nós temos, então, disponível esse serviço que é esses dois locais. E faz toda a diferença, no caso, você levar o material e você separar. Aqui em casa a gente já tem essa prática há bastante tempo, e meus filhos aprenderam de pequenos isso. E assim, tem algumas coisas que daí a gente não leva lá, que a gente acaba levando, por exemplo, para o Brasil, sem frestas, caixinhas, as tampinhas se leva para algum projeto, alguma campanha que está sendo feita, os lacrezinhos das latinhas a gente separa. Então, assim, ó, é uma mudança de hábito, Vanusa, mas é uma mudança, assim, ó, que ela precisa acontecer nas casas de todas as pessoas. E ela precisa entender que é papel dela, né? Nós temos os direitos e os deveres enquanto cidadãos. E aí eu acho que é um dever nosso enquanto cidadão fazer essa contribuição. Porque daí o município, com certeza, ele vai poder pegar esse dinheiro que ele usaria, no caso, para os aterros, enfim, para outras coisas ali na secretaria, e investir, de repente, em saúde, em educação, em outras coisas que também são prioridades.
mas que às vezes acabam não recebendo um valor maior justamente por causa dessa questão do gasto a mais nessa coisa que pode ser reaproveitada, que pode ter um destino e ainda gerar renda para muitas famílias. Exatamente, Isa. Inclusive, eu vou passar um dado para que a gente possa entender o quanto é importante a nossa ação, né, na separação, no cuidado com o resíduo. Porque é bem como você disse, tipo, quanto isso vai interferir nos investimentos que nós temos nas outras áreas, para tornar, de fato, daqui a pouco uma cidade sustentável, né? Uma cidade boa para todos viver. Então, nós, no ano de 2019, nós tivemos um gasto, né, com toda a parte de limpeza urbana, enfim, de 26 milhões praticamente. Então, é muito dinheiro, né? É um investimento que não precisaria estar ali. E desse montante, foram gastos com aterro sanitário, enfim, mais de 17 milhões. Se nós tivéssemos desviado de aterro sanitário, o que a gente está encaminhando como lixo, e segurássemos a nossa casa, cuidássemos do nosso resíduo, porque afinal de contas nós decidimos produzir, a gente pode cuidar, porque o meu resíduo, né, o lixo da minha casa não é lixo. Eu realmente tiro da minha casa uma sacolinha. Então, se nós tivéssemos feito isso, se todos tivéssemos feito a contribuição, por exemplo, que você deu ao ir até o ecoponto fazer o descarte consciente, nós teríamos gasto somente 1.754.000. Então, nós teríamos economizado 15.788.000. E isso seria investido em educação, em saúde, em esporte, em transporte, em habitação. Então, olha como nós também decidimos isso é cidade gastar. Sustentável. É verdade. Exatamente. E por que a gente fala disso? Porque, primeiro, que isso é transparente, a gente precisa dizer para a população, no seu bairro não tem creche, porque ele ainda não é lixo zero, se ele for, a gente pode investir nisso. Porque você vai decidir não produzir lixo, obviamente não gastar com isso. Então, olha que legal quando eu sonho o dia, e é por isso que eu trabalho, que a gente possa dizer o seguinte... Até 2030 dá. Se você não produzir lixo, você não precisa pagar a taxa de coleta de lixo, né? Porque as pessoas, elas ligam, porque eu pago a taxa de coleta de lixo, porque eu pago meus impostos, ou seja, eu posso produzir da maneira que eu quero, como eu quero, né? Parece que a gente paga pelo meio ambiente, é uma coisa assim, terrível ouvir, assim, né? É porque precisamos participar para não gastar nisso, né? Não precisa... Por que você paga a taxa de coleta de lixo? Porque ela está sendo feita. E ela está, na verdade, conseguindo suprir o valor que hoje a gente recebe e gasta. Mas se você não produzir, você não precisa pagar. Então, isso que seria legal, a gente poder dizer, eu não estou pagando a taxa de coleta de lixo porque eu não produzo. Não. Eu pago a taxa de coleta de lixo, eu tenho direito, você tem que vir coletar. Não é assim. A gente precisa pensar no meio em que nós precisamos para viver, né? E aí a gente constrói, obviamente... E essa é uma política pública que a gente precisa fazer, né? A gente precisa propor para que a gente possa não cobrar se você não produz, né? E aí, não produzir é muito bom, né? Como você se sentiu indo no ecoponto, né, Isa? Como é bom, cuidar. Olha aqui, acho que é Tchela, é isso? Deve ser tua amiga, Campos. Ela coloca que no meu quarto tem um xodó, minha mesa de estudo, um descarte sendo reutilizado. Então, olha que bacana, eu acho que sempre tem oportunidade para isso. Eu fico muito feliz que as pessoas estão mudando, eu acho que assim, a gente está num olhar um pouco mais, claro que a gente precisa evoluir muito ainda, a gente precisa, às vezes eu vejo algumas postagens de vocês, ou eu estou na rua, eu vejo os lixos fora das lixo, né, o resíduo fora ou misturado, a gente precisa evoluir muito, mas aí é papel de todos nós, quem está nos ouvindo, quem vai ter oportunidade de ver, ajude a propagar essa ideia,
Chapecó precisa ser uma cidade e uma comunidade sustentável, mas aí não depende de um grupo, de uma pessoa ou de um número X de pessoas, depende de todos nós, cada um tem que fazer a sua parte. E aí é uma corrente. Se eu faço, eu dou exemplo para o meu vizinho que também faz, que vai indo, daqui a pouquinho está tudo bonito, a gente vai viver numa cidade que já é bonita, já é linda, vai ficar mais ainda. E além disso, né, Vanusa, além disso, eu acho que dessa consciência de fazer a separação contribui, então, com as associações de catadores aqui em Chapecó, que eu também sei que você coordena essa parte, aí, junto com a tua equipe, de contribuir com eles na melhoria da qualidade de vida deles e no trabalho, na fonte de renda para essas pessoas. Queria que tu falasse também um pouquinho disso. Então, primeiro, agradecer o comentário da Marcela. Eu vou aproveitar, então, para mencionar o seguinte. Nós tínhamos muitas coisas que chegavam no nosso ecoponto, né, Isa, que as pessoas vinham para descartar, porque o ecoponto é para descarte. Só que nós percebia que muitas coisas que alguém decidia descartar, tantos outros não têm, né? Por exemplo, uma televisão. Temos muitas famílias que não têm televisão. Né? Nós temos pessoas que não têm energia, né? E aí, hoje, o que nós adaptamos? Por isso que realmente é construção, é melhorias que a gente percebe vivendo, né? Momentos. Então, no nosso ecoponto, por exemplo, a Isa não quer mais utilizar a televisão dela, mas ela ainda funciona. Mas tem uma pessoa que precisa, que quer ela. E aí, nós temos agora um termo de doação. Então, a Isa vai lá doar a sua televisão, vai lá para descartar a sua televisão. No momento que as pessoas abordam ali, né, que foi o que aconteceu contigo, elas vão pedir se ela tem uso. A própria pessoa, ela menciona, né, olha, eu só troquei porque essa já estava antiga, já fazia tempo que eu tinha. E aí a gente pede, então você aceita doar? Porque tem pessoas que não têm, né? E aí a pessoa assina dizendo que ela quer doar. E aí nós temos, então, pessoas no nosso departamento que se inscrevem para receber. E é importante dizer que quando a gente não é só para pessoas que não têm, porque às vezes, porque é o que tu precisa. Por que a gente vai jogar fora, pagar por isso? Sim. Oi? Oi? Estão conseguindo ver a Vanusa? Vou esperar um pouquinho, eu vou chamar ela de novo. Acho que ela caiu. Vou chamar ela. A gente estava num papo muito gostoso aí sobre a importância de cada um fazer a sua parte. Voltou, né? Pode continuar. Então, não sei que parte que cortou, mas falando sobre a Tu importância estava falando do descarte, né? Que as pessoas levam lá, tipo, uma televisão, alguma coisa assim, e daí vocês acabam aproveitando e fazendo a doação disso. Porque é importante dizer que as pessoas precisam pegar, na verdade, usar, né? Mesmo que não precisa ser de baixa renda. Se ela precisar, se ela reconhece que ela precisa daquilo, então ela que use, né? Então, ao invés de jogar para aterro sanitário ou ao invés de jogar em terrenos baldios, se uma pessoa precisa, ela tem que se apropriar daquilo e fazer bom uso. Então, é isso que a gente então implantou, né, no departamento, com toda a nossa equipe. Legal. E estamos também, então, oportunizando pessoas que não tiveram isso, a Marcela, por exemplo, ela gostou daquela mesinha, né, que ela está utilizando hoje, e está servindo, então, como apoio. Inclusive, ela é uma voluntária do programa Lixo Zero, nos ajuda muito. Que legal. E ela está usando isso, então. Com relação, então, ao que você tinha pedido sobre, que eu falei da Marcela. As associações de catadores, né, que aqui em Chapecó tem várias, e queria que tu falasse um pouquinho como é que é o dia a dia deles, o quanto que
houve essa evolução também para eles? Como é que é o material que chega lá, as decepções, as angústias? Sim. Então, os nossos catadores, eles são 220 catadores associados, né, em Chapecó. Nós temos 15 associações de catadores. Elas estão localizados em 11 bairros da nossa cidade, então praticamente nós temos em muitos bairros associações, né? Uhum. E hoje eles triam todo o material que é reciclável, né, que a gente encaminha como reciclável, que a nossa sociedade produz. Então, óbvio que nós temos o Verde Vida também, que é uma ONG que hoje Uhum. pega em muitas, os grandes geradores normalmente fazem a doação desse material e entregam para o Verde Vida, né? Nós pegamos os grandes supermercados, as próprias cooperativas, né? Então, eles entregam Uhum. para o Verde Vida. Mas aquela separação que a gente faz na nossa casa, ela normalmente chega para essas 220 pessoas, né? Os nossos catadores, essas 15 associações. Melhorou muito, sabe, Isa? Nós tínhamos 40% de Uhum. uma carga, chegava neles, era rejeito. Eles não podiam aproveitar. Em um ano de programa, a gente melhorou, isso diminuiu para 20%, sabe? Por Ui, que quê? Porque legal. nós também melhoramos muito, e isso melhorou a renda, né? 700 mil reais foram Uhum. desviados de AT, né, em um ano de programa, ou Uhum. seja, isso chegou neles e eles não foi para ter o gerou renda, eles sustentam as famílias deles, tudo isso com o que a gente Uhum. descarta, né? O que a gente encaminha Uhum. como sobra. E aí é bem isso que a gente sempre fala, como seria viver da sobra do outro, né? Por isso que a gente precisa pensar Pois é. neles. E Uhum. aí nós É. temos então esses espaços que são mantidos pelo município. Hoje nós entregávamos 84 cargas semanais, aproximadamente, lá antes do programa Lixo Zero, né, que foi lançado em fevereiro de 2019, e hoje nós entregamos aproximadamente 128 cargas. Ah, mas aumentou então Uhum. o lixo, Vanusa? Não. As pessoas se sensibilizaram e nós melhoramos também o sistema de coleta, nós melhoramos o contrato, né? Nós tivemos ali também no ano passado a licitação do novo contrato da seletiva de resíduos recicláveis e a gente melhorou. Então, nós tínhamos muitos locais, muitas comunidades do interior que não passava Uhum. coleta seletiva. Hoje a gente atende 100% da área rural, né? A cada 15 dias. Nós tínhamos muitos bairros de Chapecó que passava uma vez por semana, duas. Hoje todos os bairros passam 3 vezes o reciclável, 3 vezes o orgânico, né? Então a gente Olha que melhorou legal. muito isso. Nós colocamos 380 containers, né? Automatizados. Então foram feitas muitas melhorias para melhorar no catador, para melhorar a renda deles, a qualidade de vida, do material. E aí nós temos a dona Neuza, né, que você também conhece, uma catadora. Ela sempre diz assim que o que faz ela ganhar é o peso, mas que ela quer qualidade. Que Ela sente que as legal. pessoas Aham. valorizam o seu trabalho quando eles mandam um material limpo, potinho de iogurte limpo, a caixinha de leite Uhum. limpa. Uhum. Então, olha que importante isso, tipo, de que forma você está levando dignidade para a pessoa que está cuidando do teu resto, né? Como que tu É acha que a pessoa está se verdade. sentindo por esse mecanismo? É Uhum. isso. Então, olha que importante isso que a Vanusa está trazendo. Quando a gente vai fazer lá na nossa casa, eu aqui na minha e cada um na sua, a gente dá dignidade para as pessoas, e dignidade para as pessoas é dar o material limpo, organizado, separado, onde a pessoa vai pegar e não vai ter cheiro, né? Não vai ter odor, que às vezes, né? Imagina você receber lá algo que de repente, né, tá dias aquilo lá fermentando e o catador lá, querido, tem que abrir aquele saco e daqui a pouco mexer naquilo. Então, assim, ó, é bem essa palavra que você trouxe, que é muito forte para mim, Isabel, porque eu aprendi isso com meu pai, dignidade. Dignidade é bem isso mesmo, então muito legal, e assim a gente acompanha, a gente sabe do trabalho deles, o quanto eles são comprometidos com o ODS 11. Então cabe a cada um de nós também esse compromisso agora com o ODS 11. A gente ainda tem 8 minutinhos, eu queria que tu falasse qual é a importância das empresas, das instituições, das associações, de cada um de nós nesse projeto Lixo Zero, e no ODS 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis.
Então, primeiro dizer que sorte nossa viver em Chapecó, né, Isa? Porque nós temos muito forte isso de cooperar, de cuidar, de unir Espírito. forças. E Uhum. aí, quando a SIC, né, o SICOM, o CDL, ele diz sim para um projeto como o Lixo Zero, certamente a gente ganha muito, né? Então, agradecer de maneira muito especial, assim, a SIC, né, a CDL, o SICOM, por se envolver. Porque eu acredito muito que Uhum. dentro de uma casa, se as pessoas não estão numa escola, que a gente está trabalhando muito isso, infelizmente, neste ano, nós tivemos essa situação de, né, não ter as crianças, os adolescentes Uhum. na escola para falar mais sobre isso, mas, enfim, quando a gente não tem alguém da família na escola, na universidade, que também apoia tanto, nós temos essas pessoas numa empresa. Então, em algum local, alguém da nossa família está. Então, quando a SIC, né, se propõe a trabalhar isso, né, nas suas empresas, quando as escolas também a gente consegue atingir. Então, nós com certeza ganhamos muito por estar aqui, porque nós temos empresários comprometidos com a causa. Comprometidos. Exatamente. Como governos, nós precisamos, como pessoas do governo, nós também precisamos melhorar alguns empresários. Assim como nós Uhum. precisamos Uhum. melhorar pessoas na casa, né? Mas nós já temos, imagina, na SIC nós temos então o núcleo de sustentabilidade, que inclusive no ano de 2019 premiou empresas que tenham atitudes sustentáveis. Então, olha que incrível Uhum. isso, tá levando para si, tá chamando para as empresas, para as indústrias, essa situação. Então, nós sabemos que para vencer qualquer política pública, qualquer desafio, que é o caso, nós precisamos de todos. E, com certeza, a empresa é muito importante nesse processo e eles estão, sim, nos ajudando. Claro que precisamos melhorar, mas, assim, as pessoas chamam, os empresários chamam. Essa semana mesmo, na semana Uhum. passada, a Zanetti chamou, que quer participar, que quer começar a fazer. Então, tantas outras, né? A gente tem várias empresas que chamam, mas assim, a última que chamou foi a Zanetti. Então, olha que legal, que quer levar essa discussão para dentro da empresa, porque percebem Sim. que é boa, é eficaz. Hoje, por exemplo, no próprio município, né, Isa, nós reduzimos todas as salas, não tem lixeiras. Então, olha quanto Uhum. de lixeira nós reduzimos, olha quanto de saco de lixo. Todo dia a menina da Sim. limpeza precisava tirar todos os sacos de lixo de todas as mesas, às vezes numa sala, por exemplo, na nossa. Nós somos em 4 mesas. Cada mesa tinha uma Quatro lixeira. sacos. 4 Sim. sacos de lixo, e olha o trabalho que ela tinha. Hoje não, a gente não tem mais Sim. lixeira, nós temos uma central na secretaria inteira, né? E as pessoas levam até lá. E isso também provoca mudança, porque eu produzi meu resíduo, se eu tiver uma lixeira, eu coloco tudo ali, né? Tá fácil. Eu não Sim. penso. Mas se eu tiver que levantar para descartar, no mínimo eu vou fazer o certo quando chegar lá. Eu vou Então a pensar. gente É consegue, verdade. exatamente. Isso aí. Aí tu pensa mesmo, né? Até tu ir lá na lixeira e levar, tu vai pensar, pô, mas eu poderia não estar gerando isso. É uma mudança cultural e ela vai acontecer, eu não tenho dúvida. A gente já está na frente, Chapecó, e eu acho muito legal quando as associações. Eu vi que lá na SIC eles têm até a composteira lá, né? Tem sim, tem Uhum. composteira, fizeram, eles já, inclusive ali na SIC Mais Gestão, que foi cancelada em função da situação do coronavírus, nós tínhamos oficinas do lixo zero, na Uhum. Mercoagro, que também, né, foi paralisada, né, por causa da situação, nós iríamos fazer uma feira lixo zero, então olha a imensidão, a proporção da Mercoagro, e nós iríamos Sim. fazer isso, Uhum. né, o que chamou. Então, olha quantas coisas acontecendo porque a população se sente Sim. motivada a mudar, né? Ela quer participar Uhum. desse processo. E isso é criar cidades e comunidades sustentáveis, né? Aí agora eu vejo Uhum. também, Muito ó, a legal. Feira Bem Casados entrou. A Ju, todo o pessoal ali envolvido também. Nós iríamos fazer uma feira, a primeira feira do segmento, né? De casamentos, sustentar, lixo zero do Brasil. Já estava tudo programado, mas daí a Sim. pandemia Uhum. nos paralisou. Mas tudo bem, paralisou para Sim. que a gente mude, para que a gente melhore, né?
Sim, e você foi também assim, a noiva que fez o casamento sustentável, que produziu assim os resíduos, mas deu todo o destino correto, tudo separado, tudo organizado. Então, eu acho que é isso aí, é cada um fazer a sua parte, cada um fazer né, o seu compromisso na sua casa e fazer o seu dever, que é contribuir com esse universo que nos rodeia. Não adianta a gente pensar, vou salvar as florestas, vou salvar os rinocerontes, vou salvar né, as baleias. Não, a gente só fazer em casa. A nossa separação dos nossos resíduos, cuidar dos recursos, enfim, acho que cada um tem o seu papel de contribuir com essa cidade sustentável que a gente quer. E é papel de todos, é dever de todos nós. Exatamente. Isa, quando eu, inclusive, lendo hoje sobre, né, sobre acessibilidade, o que que é cidade sustentável, né? Acessibilidade, cuidar dos resíduos, o transporte. E aí eu fiquei pensando assim sobre o que a gente vê todo dia. Quando você é notificado, por exemplo, para fazer passeio público, o que que você pensa? Né? Você normalmente xinga o prefeito, xinga todo mundo, mas eu estou cobrando uma cidade Habilita. sustentável, uma cidade que se desenvolva para todos, e eu não consigo me Sim. colocar no lugar, por exemplo, de uma pessoa que tem deficiência visual. Então, de que Uhum. maneira que eu de fato quero que a Empatia? minha cidade seja boa? Exatamente, porque é É minha verdade. responsabilidade. Ah, quando eu cobro que coletem o lixo, mas eu separei, eu embalei, como eu estou contribuindo para que a minha cidade seja sustentável? Porque nós temos Sim, uma mania muito grave de culpar, de dar culpados, de achar que tudo que acontece é sim. por culpa de Uhum. alguém, né? Porque não está sendo feito. Mas não é isso, é de que maneira que eu estou contribuindo para que eu viva numa cidade melhor e que meus filhos vivam numa cidade melhor. É esse que é o pensamento. Eu, inclusive, anotava aqui. Nós temos hoje Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Ambiental, Civil, Militar, fóruns, associações comerciais, associações de catadores, enfim, várias entidades, né, instituições que nos cobram ações e, inclusive, participam delas. Uhum. Então, obviamente que nenhum gestor, né, ou qualquer líder pensa em falhar, a gente pensa em ajudar. E quando a gente pensa, Acertar. inclusive, eu particularmente penso em acertar, em fazer o certo para que, como eu falei antes, os meus filhos e as pessoas que venham depois de mim sintam assim orgulho de que alguém começou, né? E que bom que é nós, né, Isa? Sim. É verdade, é sempre pensar no coletivo, isso que é importante, é sempre pensar em que alguém de repente vai usar aquilo, vai ver aquilo, seja hoje, amanhã, no futuro, e a gente precisa ter esse pensamento, senão a gente vai explodir, não tem mais. Ou a gente faz agora, ou a gente toma atitudes agora e muda, ou daqui a pouquinho não sei o que vai acontecer, a gente fica assim até preocupado porque a gente vê o nosso planeta reagindo de uma forma que de repente a gente não gostaria, mas ele está reagindo. É que nem quando a gente pega alguma doença, algum vírus, alguma coisa de errado a gente fez. Alguma alimentação a gente comeu ou fez alguma coisa que não deveria, e a mesma coisa a gente está fazendo com o nosso planeta, então a responsabilidade é de todos. A gente tem 1 minutinho e meio ainda. Deixa tua mensagem, meu amor, quando o papo é bom, passa rápido demais, né? É verdade, muitas reflexões. Então, a minha mensagem é: comece, faça a sua parte, faça de onde você está. Eu acho que a gente pode. O lixo zero é exatamente isso, e cidades sustentáveis é isso. Você não precisa de 220 mil pessoas sendo lixo zero, tendo práticas, né? Totalmente, todas as ações Uhum. sustentáveis, andar de bicicleta, separar o lixo, tá. Seria ótimo. Mas se você fizer uma, você vai estar botando aquela gotinha, né, no oceano e aí a gente consegue mudar. Por isso, realmente, o pedido é para que todos façam sua parte. Eu gostaria de agradecer todas as pessoas que já fazem a sua, porque a gente sabe que tem muitos chapecoenses fazendo a sua. E aí, obviamente, que Legal. nada se constrói, nada, a gente não consegue agradecer e parabenizar e realmente dizer obrigado, né, de maneira assim, gratidão mesmo, se nós não tivesse a união de todos. Então, nós temos muitas pessoas, assim como você, né, Isa, levando a informação para que a gente tenha, de fato, uma cidade melhor para se viver, não só para nós,
mas para quem vem depois de nós. Então, muitas pessoas aqui, eu Sim. vejo o Eduardo, até eu anotei aqui o Moeda Verde, é prova viva de uma cidade, né, Sim, para sustentável, ele encerrar. criou um aplicativo, ele está aqui, o aplicativo A Sim. Marina, a Manu, a Ed, então, nós temos tantas pessoas que até é ruim, professor Sadi, tantas que Sim. ajudam tanto,